Quando tiver ao vivo, eu vou ver aqui, que eu nunca sei, na verdade, quando tá ao vivo, porque entra sem a gente saber. Entra sem a gente saber, aqui ele não avisa quando entra, né? Mas talvez tenha... Aí, acho que tá. Peraí. E aí, gente, tudo bem, pessoal? Vamos para mais uma aula aqui. Live 36. Eu tô olhando pro lado, gente, por aí eu ver vocês, tá? Porque na minha frente tá a nossa convidada aí. Inclusive, deixa eu mudar aqui a minha exibição. E aí, gente, tudo bem, pessoal? Vivo aí para mais uma aula sobre produtividade e gestão de tempo para missionários. Ó, a Isadora já tá com a gente aí, a galera chegando aos poucos. Calma aí que estou me ouvindo aqui duplamente. Tá, galera, o áudio tá ok, meu áudio tá ok, vocês estão me ouvindo bem. Depois a nossa convidada vai aparecer aí, a Aline, para falar um pouquinho sobre essa questão de produtividade e gestão de tempo. Deixa eu ver se as mensagens foram enviadas aqui. Isso, tá tudo certo. Gente, live 36 aqui com a gente. Não vai ser comigo a live, apesar de eu estar na live, tá? Não vou estar 100% do tempo com vocês, mas eu vou falar algumas informações durante a live, perguntas também que vocês tiverem para fazer durante a live, eu vou coletar elas, vou pegar elas e vou perguntar aqui para a Aline e falar um pouquinho depois, no final, sobre a Semana da Comunicação em Países Perseguidos, que a gente vai ter semana que vem, com 3 missionários aí, que eu consegui entrar em contato com eles, convidar eles para eles participarem dessa semana, tá? E me dá um ok aí, pessoal, que eu sei que o som tá bom, só que parece para mim que o som tá um pouquinho estourado. Tipo assim, eu tô me ouvindo muito alto, entendeu? Só me dá um ok aí. Raimundo tá com a gente também. E aí, Raimundo, beleza? Isadora também tá sempre presente aqui. Vamos lá, agora a galera tá chegando, é isso aí. Celina também. Bom dia, Celina, bem-vinda. Hein, o som tá bom, gente? Por favor, me dê um ok. Delane também com a gente, e aí? Vamos lá, gente, só me dá um ok no som, por favor, me ajuda aí. Ó, o Guilherme também, e aí? Fala, Guilherme, beleza? Acho que eu te mandei a mensagem lá, Guilherme, que você tinha pedido. Te respondi lá, beleza? Tudo certinho, o áudio tá bom, fechou aí, a galera tá chegando. Gente, vamos lá para nossa aula, ó. Live 36, a gente está em 36 semanas seguidas de live, ou seja, são 36 semanas sem faltar uma quarta-feira às 11 horas da manhã. Na verdade, é mais do que 36, deve ser uns 40 aí, contando o tempo que a gente... que tem outras aulas aí que eu chamo o pessoal. Tá um pouco alto o som, é porque eu grito, né? Por isso que tá alto. Você tá me ouvindo bem, Aline? Aí? Eu tô gritando, tô te ouvindo. Não, mas tô tá me te ouvindo ouvindo bem? bem. Então tá bom. Então, ô Delane, abaixa um pouquinho o som aí, que é essa altura mesmo. Mas que bom que tá alto, né? Beleza, gente. Então, ó, sem demoras, depois eu dou mais informações aí que a galera quer saber da Semana da Comunicação em Países Perseguidos. Então, eu não sei como esse conteúdo tá longo ou não, mas já vou passar para a Aline, já vou chamar a Aline aqui para estar com a gente, tá? A Aline, gente, é uma amiga e ela tem várias especialidades, né? Ela sabe sobre muitos assuntos. Esse aqui é um dos assuntos que ela vai compartilhar com a gente. Ela vai se apresentar, dizer um pouquinho sobre ela, dizer por que ela tem esse conteúdo para compartilhar com a gente. E a ideia desse conteúdo hoje, gente, é vocês aproveitarem ao máximo o tempo da Aline e também fazerem as suas perguntas, que eu sei que esse é um tema onde muita gente pediu. Eu sei que é uma grande dificuldade no sentido de como que eu consigo organizar o meu tempo, que eu tenho que dar atenção para minha família, às vezes no campo missionário com os meus filhos, ou para as finanças que eu tenho que organizar, ou para a questão de contato com os meus parceiros, com a minha igreja, e ainda também eu tenho que focar no projeto, no trabalho missionário que eu estou fazendo. Então a Aline vai trazer para a gente esse conteúdo, com algumas coisas bem práticas, até alguns exercícios que ela comentou aqui. E, gente, recebam a Aline bem, por favor, tá? Com educação, né? Recebam ela com alegria aí, que eu sei que tem sempre gente aí ao vivo assistindo com a gente. Então, aproveitem e façam perguntas que eu vou estar coletando. Aline, fica à vontade, se apresenta, fala pessoal. Bom dia, muito obrigada pela oportunidade, obrigada, Tem, pelo convite. Eu estava com bastante expectativa para vir aqui, para estar com vocês. Bom dia a todos vocês, é um prazer imenso. Eu sou a Aline Rabelo, eu sou formada, sou pedagoga, sou professora, sou mestre em educação e eu faço doutorado em educação.
Eu tenho experiência, o Biten falou para eu... Essa introdução, o Biten falou para eu fazer, tá? Mas eu tenho um pouco de experiência na educação infantil, no ensino fundamental, em graduação, em pós-graduação. Pode falar. Só para falar, pessoal, gente, Bitem é meu apelido, tá? Porque Felipe Bittencourt é o meu nome, aí Bitem é tipo encurtar tudo isso, entendeu? Aí a Bitem sou eu, tá? A galera tá dando bom dia, bem-vindo, ó, tá? Paz do Senhor, Aline, tô muito feliz com a aula de hoje, a galera tá animada. Muito obrigada. Então, tenho um pouquinho de experiência nesses segmentos, também consultoria pedagógica, formação de professores, capacitação de professores, servidores públicos, formando professores em facilitadores de aprendizagem. Venho um pouquinho aí nessa caminhada, então a minha vida tem sido dedicada para a educação, especialmente na educação no setor público e no setor privado, agora um pouco de experiência, e fazendo pesquisa em política pública, em educação curricular, em formação de professores, e eu quero dividir um pouco o conhecimento que eu tenho acumulado com vocês e compartilhar dentro daquilo que o Felipe Bittencourt trouxe para mim, que é uma necessidade que vocês têm e que eu acho que vou contribuir um pouco ainda na nossa temática, que é de produtividade e gestão de tempo, tá? Então, eu quero pedir que vocês fiquem à vontade, vou compartilhar já a minha tela aqui, para vocês fazerem pergunta. Eu não estou vendo as perguntas, então os comentários, então quem vai falar para mim quem vai me ajudar vai ser o Felipe. Eu vou compartilhar minha tela aí, então vocês estão vendo, tá tudo ok? Tá visualizando, tá certo? Então tá. Então, a gente vai falar hoje um pouco sobre produtividade e gestão de tempo. É uma questão para todo mundo, é difícil, e a gente vai se lançar nesse desafio aí, tá? Então, primeira coisa que eu queria perguntar, qual que é a importância de falar sobre esse tema? O que vocês acham? Qual que é a importância da gente trazer esse tema, desse assunto para vocês? Por que é importante a gente falar sobre produtividade e sobre gestão de tempo? E para a gente responder isso, eu queria que a gente trouxesse de uma forma dinâmica. Talvez, se vocês pudessem entrar, eu propus para a gente entrar num site que ele traz uma nuvem de palavras. É um site chamado Mentimeter. Então, você vai entrar lá, entra no Google, se você puder. Tá na descrição aí do YouTube. No primeiro link, é só clicar. E aí você vai responder a pergunta: o que ganhamos sendo mais produtivos? E aí você vai responder lá. Pode ser? Então, entra lá e responde o que a gente ganha sendo mais produtivo. A gente vai entrar. E aí eu vou projetar aqui já as respostas que vão aparecendo, beleza? Pessoal, ó, tá na descrição do vídeo, o pessoal que tá no celular com o chat aberto, é só fechar o chat e aí na descrição do vídeo que você vai poder ver. Aí você vai acabar saindo da aula por alguns segundos, mas preenche lá, usa esses dois links e depois volta aqui para a aula para a gente ver juntos, tá? O pessoal de computador é mais fácil, pode abrir uma outra aba. Até eu estou fazendo aqui, ó, já fiz a primeira pergunta, fazendo a segunda aqui agora. Todo mundo, pessoal, todo mundo achou aí? Todo mundo encontrou? Tudo certo? A galera que está participando aí? Tá. Me fala aí, gente, participa com a gente aqui, me responde. E aí? Vocês conseguiram? Aqui, vamos lá, vamos projetar essas respostas. Isso Vocês estão vendo aí comigo? Legal, já apareceu umas respostas. Vocês estão vendo aí comigo? Eu tô vendo. Aí, legal. Então, olha o que está aparecendo aí na nossa nuvem de palavras. Então, o que a gente ganha sendo mais produtivo? Resultados, satisfação, tempo, qualidade de vida, motivação. Galera, muito bom, é isso aí, tipo, sensacional tudo isso. Muito bom, vai aparecendo mais. Vamos ver, realizações, crescemos mais, servimos mais, excelente. E aí a gente pode ir colocando várias coisas, né?
Bom, então eu vou deixar aí, para quem também foi entrando depois, a gente pode ir atualizando essa nuvem de palavras. Esse também é um recurso legal para a gente usar nas aulas de vocês. Aí eu vou deixar o link, depois se vocês quiserem, e aí vocês terem um recurso interativo aí para vocês entrarem, tá? Então vamos voltar lá. Ó, a nossa nuvem de palavras vai sempre sendo atualizada, depois eu posso colocar a atualização dela, tá? Vamos voltar lá para a nossa apresentação. Então, a gente viu que a gente tinha lá na nossa nuvem de palavras, qualidade de vida, ser mais produtivo, né? Tinha, me lembra aí, Felipe, tinha Ganhar servir tempo. mais, ganhar tempo, qualidade de vida. Então, basicamente, o que a gente pode dizer é que a, falar sobre esse tema, ser mais produtivo e gestão de tempo, está diretamente ligado à nossa qualidade de vida. Então, existem fatores que aparecem a fatores emocionais, por exemplo, o sentimento de dever cumprido, sentir-se mais útil, ter autoestima elevada, maior motivação para cumprir tarefas, e fatores funcionais, melhorar o desempenho como estudo, trabalho, realização de tarefas durante o dia, maior aproveitamento do tempo. Então, existem fatores emocionais e fatores funcionais. Mas os dois fatores se ligam à qualidade de vida. A nossa qualidade de vida aumenta quando a gente é mais produtivo e quando a gente gere melhor o nosso tempo. E a gente tem, eu acho que não dá para deixar de falar, trazer, né, especialmente quando a gente tem uma cosmovisão cristã, na palavra de Deus. E a gente tem um versículo muito conhecido, uma passagem bíblica, que fala sobre a questão do tempo. Nessa vida, tudo tem sua hora. Há um tempo certo para tudo. Em Eclesiastes 3:1, de acordo com a tradução da mensagem, que fala sobre a questão do tempo. A gente tem, eu não vou me arriscar a falar muito teologicamente, porque eu não sou formada teologicamente, mas vocês conhecem muito melhor do que eu. Mas a gente tem um Deus que é organizado a respeito do tempo, né? Que faz a criação de forma organizada, né? No Cronos e no Kairos. Então a gente pode aprender com esse Deus de forma a organizar o nosso tempo. E o que é produtividade? A gente precisa entender o que é produtividade. É a relação da capacidade de produção com o tempo. Essa relação da capacidade da gente ser produtivo versus o tempo. Qualquer sujeito está relacionado a qualquer sujeito, sendo organização, instituição, time ou pessoa. Então, o sujeito pode ser qualquer uma dessas personas, desses tipos de personalidades, que atua para obter resultado. Então, a gente está atuando para obter um resultado, um objetivo, uma meta, para chegar a algum lugar. Então, a gente precisa colocar na balança, né, o nosso empenho versus o gasto de energia e o tempo que a gente despende. Então, produtividade é a característica ou a condição do que é produtivo. E o produtivo está diretamente relacionado com aquilo que é fértil, com o que é fecundo. Às vezes, a gente está colocando muito, pode ser que você pense assim, nossa, você está nessa condição hoje. Você veio assistir essa live porque você fala, nossa, eu trabalho tanto, e às vezes eu não vejo o que eu faço. Eu corro de lá para cá, de lá, faço muita coisa no dia e parece que eu não fiz nada. Ou eu não fiz aquilo que realmente eu deveria ter feito. E às vezes a gente confunde coisas urgentes com o que é importante. Às vezes a gente resolve tudo que é urgente, mas deixa o que é importante e acaba não fazendo. E aí, às vezes, a gente não consegue ser produtivo e otimizar o nosso tempo ou aproveitar ele da melhor forma possível. E aí eu tenho uma outra pergunta. Você tem uma boa gestão de tempo? Você consegue gerir bem o seu tempo?
Aí você vai perguntar para mim, Aline, mas é exatamente o que eu quero saber, né? Eu não sei se eu tenho uma boa gestão do meu tempo. Então, eu vou fazer algumas perguntas para você e o Felipe vai me ajudar, porque aqui, como eu não consigo ver os rostos de cada um, vocês vão responder aí pelos comentários, beleza? Eu espero que todo mundo esteja de acordo. Se eu estiver falando muito rápido, que às vezes eu me empolgo aqui e vou falando muito rápido. Estou falando muito Olha, rápido, Felipe? não, não. E pode ficar tranquilo, porque eu falo muito rápido, então o pessoal está acostumado, então pode falar rápido. E tem um delay, assim, da gente falando aqui e do pessoal escutando aí de uns 10 segundos. Então, sempre que você fazer pergunta, a gente aguarda aí a galera responder, que tem esse delayzinho, mas pode mandar a bala aí. Então tá. E aí você vai vendo se tem, para mim, por favor, se tem perguntas, porque pode ir fazendo, pessoal, as perguntas que eu vou tentando responder na hora, tá? De acordo com o conteúdo. Não tem problema, tá? Então agora a gente vai fazer algumas perguntas, como se fosse um check, para a gente ter uma noção, para saber se a sua gestão de tempo atual está boa. Lembrando que a nossa gestão de tempo, ela varia de acordo com o nosso momento de vida. Então, pode ser que, neste momento da sua vida, a sua gestão de tempo, ela não esteja de acordo com aquilo que você deseja, mas tem como melhorar. Então, fatores da nossa vida influenciam para a nossa gestão de tempo. Vou dar um exemplo. Acabei de ter filhos. Eu tive um problema de saúde, ou eu estou com um projeto muito grande na minha igreja, dentro da minha missão, e aí eu estou empenhando muito tempo. Então, isso impacta diretamente na minha produtividade, na minha gestão de tempo. Então, assim, uma coisa que eu quero frisar bastante é a gente precisa ser gentil com a gente mesmo. Gentileza com a gente mesmo, para que a gente não se puna e para que a gente seja amável, e para que a gente vá dosando e se chegue ao equilíbrio, tá? Então, esse é uma fotografia desse momento da sua vida, mas não quer dizer que você seja assim, ok? Então, a gente pode melhorar esse momento, a gente pode melhorar essa gestão de tempo. Então, vamos para as perguntas. Você trabalha até ficar exausto ou consegue dar pausas para recarregar as energias? Se você trabalha até ficar exausto, digite sim. Se você consegue recarregar as energias, digite não. Fala não para essa primeira pergunta. Então, coloca assim. Vamos colocar assim, tipo, sim para quem trabalha até ficar exausto, não para quem consegue. Não, eu consigo dar pausas e recarregar a energia. Ficou claro? Beleza. Então vamos aí, responder. Guilherme Posso já para a colocou próxima? não, a Isadora já colocou não. Não, mas às vezes sim. Ó, a Raniel já colocou sim. Pode fazer as perguntas, pode fazer que eu vou. Beleza, beleza. Segunda pergunta. Antes de começar uma tarefa, você tem uma lista delas ou vai lembrando de cabeça? Se você tem uma lista delas, você coloca sim, 2 sim. Se você vai lembrando de cabeça, coloca 2 não. É importante seria legal vocês anotarem isso pessoalmente também, tá? Depois vocês terem isso, acho que seria legal. Vamos para a terceira pergunta. Galera respondeu aí? Tá, Valdilene botou não, Isadora sim, Guilherme sim, Raniel sim, a galera até que tá bem assim, né? Tá Tá, respondendo legal. bem. Tá. Número 3. Você conhece quais são as principais interrupções do seu ambiente de trabalho ou de estudo? Se você conhece, coloca sim. Se você não conhece, coloca 3 não.
Guilherme botou, consigo cumprir tudo se eu fizer uma lista. Aí ele botou também que conhece quais são as interrupções que ele tem do trabalho. Sim, sim. Legal, É sim, todo mundo tá respondendo sim aqui, de que sabe quais são as coisas que interrompem, sim. legal, então. 4. Você estima o tempo das suas atividades e depois compara para ver se você foi eficiente ou não? Se você faz isso, coloca 4 sim. Se você não faz, 4 não. Sim também, a galera tá fazendo. Pô, a galera tá sim pra tudo, ó. Ah, não, Essa tá... esse aí, não, esse aí a galera tá botando não. Mas esse pessoal tá muito... Pô, a galera tá fera já. Tá Não, mas disciplinadíssimo. essa resposta foi não, da maioria foi não. O último. Vamos para a última. Você trabalha bem contra o relógio? Se você trabalha bem, 5 sim. Se você não trabalha bem, 5 não. Como assim trabalhar bem contra o relógio? O que que significa? Pressão de tempo. Se você estipula tempo e aí você trabalha bem. Então, você tem um tempo determinado para fazer uma atividade e você consegue estipular. Você consegue fazer dentro daquele tempo. Entendi. Todo mundo. Ah, aí tá, o pessoal tá mais dividido. Sim, não, sim. Não. Esse ficou mais dividido. O Legal. Aline. Então, se para a gente entender, a gente acabou de tirar agora aqui de fazer um panorama sobre, você chegou a um panorama sobre a sua situação de gestão de tempo. Então, se você respondeu mais sim, você está melhor. Se você respondeu mais não, então a gente precisa cuidar melhor sobre a sua produtividade e gestão de tempo. Então, a gente precisa agora identificar onde é que está indo os seus esforços. Então, na sua vida, nós temos várias áreas, né? Então, a gente tem família, você tem o seu chamado missionário, você tem o seu cuidado missionário, né? As suas funções ministeriais, você tem o seu lazer, que às vezes, muitas vezes é negligenciado, o seu autocuidado, você tem outras áreas, o seu relacionamento individual, o seu relacionamento com Deus. Então, áreas da nossa vida que compõem o nosso todo. E a gente precisa saber como é que ele está girando e para onde a gente está gastando a nossa energia. Por que a gente está falando isso? Ah, Aline, parece que eu estou rodeando. Não, tudo isso influencia na nossa gestão de tempo, porque às vezes a gente não sabe para onde a gente está indo o nosso recurso. Esse recurso, ele é um recurso, o tempo ele é um recurso não renovável. Ele é um recurso que a gente gasta e a gente não renova. A gente precisa identificar para onde está indo a nossa força. Então, eu vou propor agora que a gente tire uma foto panorâmica sobre a nossa vida. Mas como isso é possível? Como que a gente vai tirar uma foto panorâmica sobre a nossa vida? Ou um raio-x da nossa vida sobre gestão de tempo? Como que a gente tem gastado o nosso tempo? Uma coisa que a gente poderia fazer é anotar, minuto a minuto, como que a gente tem gastado o nosso tempo. Bom, isso demandaria muito esforço. Não daria para a gente fazer aqui. Então, eu vou propor uma forma mais rápida. Não sei quantos de vocês conhecem essa ferramenta chamada Roda da Vida. Ela é usada
em algumas, na psicologia comportamental, na psicologia, em algumas teorias da psicologia, e a psicologia comportamental usa ela como forma de exercício para que a gente visualize e para que a gente se readapte, né? Para que a gente crie novos esquemas. E ela é bastante instrutiva e ela é bastante propositiva para nós. Então, eu vou propor agora que vocês, se vocês estiverem aí, eu esqueci de pedir no começo, né? Mas é bastante importante que a gente esteja com uma folhinha na mão, um papel, e que você desenhe um círculo, dividindo assim, nesses, né, como se fosse uma pizza, e que você coloque as suas áreas mais importantes da vida. Amor ou relacionamento, né? O seu relacionamento conjugal, o seu namoro, lazer, o seu intelecto, o seu estudo, o que você estiver fazendo, saúde é muito importante, especialmente para missionários, às vezes a gente se negligencia, né? O autocuidado, a sua vida financeira, o Felipe mencionou aqui, então como tem sido, né, o seu orçamento, como que você tem cuidado das suas finanças, amigos e família, você pode até colocar separado se você quiser, trabalho e carreira, e a sua vida com Deus, a sua espiritualidade. Aí a gente divide dentro do círculo em 10 faixas. Então, se vocês contarem ali dentro, tem 10 círculos. Por quê? A gente vai dar para cada área, para cada bloquinho, para cada fatia da pizza, uma nota de 0 a 10. Então, você vai pintar a fatiazinha de 0 a 10. Eu vou mostrar numa outra roda da vida, só para ficar mais claro, tá? Então, aqui, ó, então ali, ó, só para vocês verem, tá de 0 a 10, certo? E aí você vai pintando cada área. Então, por exemplo, na espiritualidade, eu acho que eu tô. Ali ele pintou 7, certo? Ele deu um outro nome ali, autodesenvolvimento. Eu acho que eu tô nota 6. Trabalho e carreira. Esse aqui eu acho que eu tô. Ele deu outra nota, acho que eu tô nota 4. E assim você vai pintando cada área da sua vida. Esse é um exercício muito legal de autoavaliação e de percepção de quanta energia e de quanto tempo eu tenho gastado em cada área. E eu acho que vale a pena a gente dizer, de eu recuperar algo que eu disse no começo, assim, por exemplo, às vezes você está num momento, eu estou num projeto muito grande na minha igreja, de expansão da minha igreja, ou de implementação de grupos pequenos, ou de implementação de um projeto evangelístico, então que eu estou demandando muito esforço, e que eu conversei com a minha família, então eu estou dando mais atenção para essa área, que é para o meu ministério. Tudo bem, então às vezes, naquele momento, eu vou dar mais atenção a uma fatia da minha roda da vida. Tudo bem, nesse momento da minha vida, faz sentido que naquele momento a minha fatia vai estar maior, a numeração daquela fatia vai estar maior e as outras talvez vão estar menores, porque eu não consigo ser 100% em todas. O problema é quando por muito tempo eu sou a minha numeração é muito alta em uma e as outras são muito prejudicadas. Por exemplo, eu sou muito 100% na parte ministerial e eu nunca cuido da minha saúde. Eu fico 100% focada na parte, em uma né, na parte ministerial e eu nunca olho para família. Então, esse é um jeito bom da gente olhar como está a gente distribuindo a nossa energia por essas fatias da nossa vida. É como se a gente estivesse tirando uma foto, como se a gente estivesse fazendo um raio-x da nossa vida e a gente distribuir melhor a nossa energia pelas áreas da nossa vida. Deu para entender? Fez sentido? Alguém tem alguma dúvida? Algum comentário? Tá tudo bem aí, Bitem?
Tá tudo bem. E sobre isso aí, Aline, a gente fez isso aqui na igreja, né? A gente fez, foi muito legal. Isso é engraçado porque é uma coisa que eu sempre tenho falado com o pessoal aqui, e isso tem sido difundido ultimamente, que está sendo muito bom, é que o missionário, ele é um missionário, é uma pessoa completa, né? Ele não é só o cristão, né? Ele não é só o espiritual, mas ele tem a saúde, ele tem a questão da família, ele tem a questão emocionalmente, né? Isso é muito importante. É, então, isso é muito interessante a gente fazer, porque isso dá, de fato, um raio-x, né, de como é que a gente está, e talvez até sinaliza, dá um alerta em algumas áreas que a gente não está investindo como deveria. Por exemplo, só um parênteses, tá, em relação, não tem a ver com conteúdo, mas a gente está tendo uma série de pastores sendo internados por causa do coronavírus, por causa da saúde. Então, isso é um alerta, porque muitos pastores não cuidam da saúde, não têm cuidado da saúde. Isso, inclusive, é uma cultura que existe até no meio da igreja, né, dos pastores não cuidarem muito da saúde, talvez por uma questão de paradigma, não sei. E aí muitos pastores estão sendo internados porque são jovens, mas têm a saúde debilitada e não estão aguentando por causa do coronavírus. Então, isso é um sinal de alerta que tem acontecido, né? Ah, o Guilherme fez um comentário que eu não entendi, mas tudo bem. Então, isso é importante, né? Mas tá tudo bem aqui, a galera tá acompanhando, tá ao vivo, tá Então, participando. Às vezes eles ficam um pouquinho em silêncio, que eu não sei se eles estão vivos ou não, mas tá tudo bem, mas eles estão aqui presentes. tá. Então, eu queria deixar isso de ferramenta para que vocês façam o de vocês e que vocês vejam, tá? E eu acho que uma coisa interessante é vocês deem a nota de vocês, pintem a roda da vida para que vocês possam visualizar. Tudo que a gente faz e visualiza, o nosso cérebro fixa melhor, tá? Então, às vezes você fala assim, ah, parece coisa de criança. Não, o nosso cérebro, isso é neurociência, tá? Então, a gente faz, pinta de lápis de cor mesmo. E aí você visualiza isso, você fala, puxa, esse é o retrato hoje do meu gasto de energia e do meu empenho. E aí você, e além de você poder escrever, de você olhar, se você quiser fazer assim, essa roda da vida colorida e tal, ou você fazer essa mais simples que eu mostrei no início, e você escrever o que é amor? Define para você. O que está nessa categoria de amor? O que é lazer? Então, lazer para mim é ir uma vez, é assistir o filme uma vez por semana. O que é intelecto? O que é estudo? Ah, estudo para mim é ler um livro por mês. O que é saúde? Ah, não, eu vou malhar, eu vou fazer caminhada 2 vezes por semana. Descreve para você o que é cada fatia dessa roda da vida, para que fique claro e bem definido, tá? É a minha sugestão, e isso impacta diretamente na nossa produtividade e gestão do tempo. Vilões da produtividade. A gente tem alguns vilões da produtividade, isso não sou eu que estou falando, foi uma pesquisa que foi feita e em parceria, deixa eu até entrar aqui. Foi uma pesquisa que foi feita entre a Fundação Estudar e uma outra empresa, vou me lembrar o nome da empresa, me fugiu o nome da empresa agora, e foram diagnosticados esses vilões da produtividade. Entre eles está procrastinação, muitas coisas para fazer ao mesmo tempo, dificuldade de concentração, não sei planejar meu dia e outro. Então, esses são os vilões, aquilo que impede, os gargalos, aquilo que se contrapõe à nossa produtividade diária. E aí eu queria perguntar para vocês, quais são os maiores vilões da sua produtividade? Eu queria que vocês respondessem para mim, participassem dessa enquete, respondendo no segundo link que está aí na descrição do vídeo. Entra lá, clica no segundo link da descrição e responde para mim, qual é o seu maior vilão da produtividade? Desses aqui que nós mencionamos. E aí você responde lá para mim para saber das pessoas que estão participando aqui, qual que é o maior vilão da produtividade para você. Então vamos lá, por favor, vamos responder a essa enquete para a gente saber qual que é o maior vilão da produtividade entre nós aqui. Beleza? E vamos projetar.
Esse é só uma pergunta, né, Aline? É só uma pergunta. É múltipla escolha, né? Tá. Múltipla Na dúvida escolha. quando eu fiz aqui. Eu já vou projetar o resultado que já está aparecendo aqui para mim. Aí, já temos respostas. Temos procrastinação, muitas coisas para fazer ao mesmo tempo, dificuldade de concentração, não saber planejar o dia, não temos nenhuma resposta. Ah, temos uma aqui, acabou de entrar. Mas a maioria das pessoas é muitas coisas para fazer ao mesmo tempo. Então vamos conversar sobre essas coisas. Eu achei, sinceramente, me surpreendi, porque a maioria das vezes que eu converso sobre esses temas é procrastinação, o que aparece. E aqui deu diferente. Eu vou Realmente me surpreendeu. nesse aí de muitas coisas para fazer, porque na verdade, quando eu vejo, eu uso o Trello, né? Aí eu vejo lá 30 mil coisas, eu não sei por onde começar, eu fico, meu Deus, é muita coisa para fazer. Aí isso às vezes dá uma travada até eu engatilhar, assim, entendeu? Opa! Ó, comentou Vamos. aqui, ela falou, que sorte ver essa roda hoje, preciso mudar muita coisa. Ah, que bom, que bom. Vamos. É uma boa ferramenta de visualização e que bom que você chegou a essa conclusão. Quem falou isso? A Ana. Ana. Que bom, Ana. Fico feliz. Esses vilões da produtividade, eu fiquei de mencionar o nome para vocês, foi promovido pela Fundação Estudar com a companhia especializada em pesquisa do mercado Miners. Então, eles revelaram os principais vilões da produtividade. E na pesquisa, a maioria foi procrastinação. Mas aqui foi ter muitas coisas para fazer, né? Então, foi diferente aqui. Mas a gente vai comentar mais ou menos um pouquinho cada um deles, tá? Para a gente falar algumas ferramentas do que a gente pode fazer. Então, sobre procrastinação, eu acho que algumas dicas que eu traria é tentar controlar as condições possíveis do seu ambiente. Eu sei que isso é um pouco difícil, mas o que eu queria dizer com isso, né? O que eu estou querendo dizer? Então, por exemplo, se a gente está num ambiente de trabalho, de estudo, que o barulho te incomoda, tentar, por exemplo, colocar fone de ouvido, guardar o celular. Hoje, um dos maiores vilões de distração, uma coisa que apareceu aí, né, na nossa rápida pesquisa, é dificuldade de concentração. Eu vou falar isso mais para frente, mas uma coisa, existe um mito de que a gente é multitarefas e que a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo. O nosso cérebro, ele se concentra numa coisa só. Então, a gente tem o hábito de abrir várias abas ao mesmo tempo, ficar com o celular. O celular é um vilão hoje, na nossa concentração e na nossa produtividade. Guardar o celular é uma coisa muito importante se a gente quer ser produtivo. Isso é um desafio pessoal para mim e eu acho que para a maioria das pessoas. Olhar rede social, especialmente quem trabalha com rede social, que precisa olhar todo o tempo, diferenciar. E eu acho que vocês também, né, que estão aqui com o Felipe, que eu acho que ele fala muito da importância de estar nas redes sociais hoje, que é uma coisa importante, mas separar o momento que é de trabalho, de estar nas redes sociais, porque você precisa estar e mandar um relatório e de mostrar o seu trabalho, e do outro momento que você precisa se concentrar nas outras atividades. Então, tentar controlar esses momentos, sabe? Colocar talvez uma música de concentração, se você consegue trabalhar com música, colocar uma música instrumental. As músicas clássicas, elas realmente, a vibração da música clássica, ela ajuda o nosso cérebro a produzir melhor. Isso é comprovadamente, cientificamente comprovado. Então, ter esses recursos ajudam. Fazer listas para o nosso trabalho, porque além de você saber o que você precisa produzir, você ter essa consciência, você consegue organizar. Então, eu tenho a lista,
de tudo que eu preciso produzir no dia, eu consigo categorizar. Então, eu vou começar por isso, depois por isso aqui é mais importante. E outra coisa, que é quando você tica, não, isso aqui, check, check. Isso dá uma satisfação para o seu cérebro, que é bastante importante para produzir motivação para continuar produzindo. Às vezes a gente faz um processo que é bastante ruim, que é servir de agente punitivo para nós mesmos. Às vezes o Felipe falou, eu tenho muita tarefa. Você precisa ser o agente que vai ser o agente motivador de si mesmo. Como é que eu me motivo? Se dê algumas satisfações durante o dia. Então, eu cumpri algumas tarefas durante o dia que são difíceis. Para e escute uma música, leia um livro, leia algum texto que você goste. Isso vai servir de satisfação e de motivação para você continuar produzindo. É importante se dar esses momentos para que o seu corpo queira continuar produzindo. Se dê recompensas ao longo, acho que eu parei de escrever aqui, né? Do processo. Isso é bastante importante. A gente faz isso com dieta, né? E a gente não faz isso ao longo do processo produtivo. E comemore as pequenas conquistas. Puxa, eu fazia muito isso quando eu estava, ainda faço, escrevi a minha dissertação e escrevi a minha tese. Eu escrevi um capítulo de livro, comemora, sai para passear, chupa um picolé, faz alguma coisa que você goste, alguma coisa que você queira para que você tenha motivação para continuar, tá? Aline, em relação... Opa, claro. O Samuel colocou aqui, ó, meu problema é que eu sempre estou inventando coisas para fazer e procuro focar em uma coisa por vez. Não consigo dividir o tempo e acabo proletando em outras coisas. Eu vejo isso acontecer também muito, né? Às vezes você tem uma coisa para fazer, mas no meio do caminho vai surgindo coisinhas, aí você vai pegando aquilo, aí você não consegue cumprir aquilo que você tinha combinado para fazer, né? E aí, por que a lista é importante? Porque quando aparecerem essas coisinhas, que elas também podem ser importantes, anote-as. Não faça na hora. Continue concentrado na tarefa que você tem. E aí você não vai esquecer, porque pode ser que você fale assim, mas se eu não fizer agora, eu vou esquecer. Anote o que você tem para fazer, abre uma outra caixinha, mas não faça agora, porque senão você vai perder a concentração. E aí você não vai terminar. E aí cria o quê? Desmotivação. Você abriu um monte de coisa para fazer e ao final do dia você não terminou nada. Eu ouvi uma vez um cara dando uma palestra meio sobre tempo. Não sei se isso funciona, não sei o que você acha. Ele falou assim, olha, se surgir alguma coisa no meio do caminho ou algo emergencial e você pensar em fazer aquilo, você souber que aquilo vai durar mais de 1 minuto, não faça. Ele falou isso. Eu não sei se funciona. Eu nunca testei, na verdade, isso, né? Eu acho que quando você... A gente tem que... Eu acho bastante difícil quando a gente trabalha para alguém, assim. Você falar, não vou fazer... Eu tinha bastante dificuldade de colocar limites. Esse é um exercício. E eu via bastante no ministério, sabe? Pessoas que trabalham no ministério têm um exercício, um exercício constante de colocar limites. As pessoas realmente têm... É um exercício, eu acho que é uma dificuldade geral. As pessoas, às vezes, têm coisas muito importantes para resolver, e aí surgem demandas que talvez sejam urgentes, mas não importantes. Então, é urgente assim, tipo, é para amanhã, mas tem coisas que às vezes são muito importantes, mas não tem data. Vocês conseguem perceber a diferença? Tem coisas muito importantes, mas às vezes não tem data, e às vezes a gente vai procrastinando. Mas elas são importantes, você precisa resolver. E aí, às vezes, aparecem coisas, tipo, que não são tão importantes, digamos assim, mas tem a sua urgência, e aí te roubam a sua atenção, e você não consegue estabelecer limites. E colocar limite é uma coisa muito importante. E aí, se a gente não começar a exercitar esse limite, falar, olha, você pode esperar?
Qual a urgência disso? É que eu estou num projeto, eu preciso desenvolver, eu preciso terminar. Então, esse é um exercício diário que a gente precisa se comprometer a fazer, senão a gente não termina o que a gente tem para fazer, tá? Concentração. O mito, o cérebro ele não é multitarefas. Dividir a atenção com inúmeras tarefas atrapalha em muito a sua atenção e, por consequência, os resultados a serem obtidos. Se você liga a televisão, liga o rádio, vê o celular, assiste uma aula, com certeza a sua atenção vai ser prejudicada. Tem gente que fala que consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Isso é um mito que a gente precisa desconstruir. E às vezes a gente fala isso para os nossos filhos, para as crianças, né? Mas a gente não dá o exemplo para elas. E é verdade, a gente precisa revisar os nossos atos e a gente precisa se forçar a ter atenção e atenção plena. Aí eu vou pular, vou falar aqui, tem agora, eu preciso estudar mais sobre isso, mas eu quero, a título de informação, quero trazer para vocês, talvez vocês já saibam sobre isso, o mindfulness, que é a atenção plena, estar presente no aqui e no agora. Muitas escolas já têm trazido isso para as crianças, que é uma metodologia, é mais do que uma metodologia, né? Mindfulness associado à alimentação, associado até à gestão de empresas, associado a inúmeras... na escola, as crianças meditam para poder ter mais concentração na hora de estudar. Eu tenho estudado mais para saber se não tem uma veia mística, assim, né? Quero saber mais sobre isso. Mas o que pode falar. Oi, Helene. Então, existe sempre uma veia mística, mas isso aí também é uma técnica usada por alguns psicólogos. Eu sei porque eu conheço uma psicóloga cristã que ela utiliza isso justamente para fazer com que a pessoa se perceba no momento. Aí ela usou algumas dicas que eu acho muito legal, que eu já fiz e foram sensacionais, que é quando a gente for almoçar, por exemplo, comer alguma coisa, não assistir nem televisão, nem nada no celular, nem ver nada no celular. Para quê? Para que você esteja ali naquele momento enquanto come e participe daquele momento, usufrua daquele momento. Aí ela fez um exercício muito bacana, que quem estiver assistindo quiser fazer aí, que é muito legal, é você pegar uma bala e botar na boca. E aí você perceber a bala na sua boca. E aí, quando o seu pensamento... Porque a gente começa devagar, né? Quando o seu pensamento devagar para algum lugar, você não lembra. Não, peraí, eu estou chupando essa bala tem gosto tal, ela está fazendo isso na minha boca. Aí o seu pensamento começa a viajar. Aí você fica... Isso é um exercício para você usufruir do momento. E aí, só um parênteses também, John Piper, ele fala muito sobre essa questão de se deleitar em Deus. Então, eu acho que tem muito a ver com a gente se deleitar naquele momento de prazer, sabe? Aquele momento a gente aproveitar isso. E a mesma coisa ele fala na questão de Deus, da nossa vida, o tempo todo a gente perceber Deus. A gente tem esse mindfulness, é isso, né? Mindfulness. Mindfulness, essa percepção de Deus o tempo todo na sua vida e o tempo todo você está se deleitando, porque a todo momento, a todo processo, Deus está com você. Isso, eu acho que é uma percepção, cara, que por causa das distrações e da quantidade de coisas, a gente acaba deixando passar, a gente perde muito isso, né? Eu também fiz um curso de mindfulness com uma pesquisadora da Unifesp e sobre alimentação. Foi super legal, e ela fazia experiência com uva passa. Então era super pequena e a gente tinha que ficar um tempão com a uva passa, mas foi super legal. E é exatamente isso, você treinar a sua consciência para você estar atento a esse momento presente. Então eu achei super interessante, assim, e a gente usa isso hoje, as escolas têm usado isso, especialmente a rede privada, né, que já tem, para fazer isso com as crianças, para as crianças se perceberem e conseguirem direcionar sua atenção e trazerem isso. Então, é uma proposta e eu acho que é bastante interessante. Outra questão bastante importante para a gente ter concentração é a organização. Então, tem gente que fala assim, eu me acho na minha bagunça. Você pode até se achar, só que a organização, ela interfere na eficiência e na rapidez. Então, se as coisas estão organizadas, você se acha mais rápido. Invariavelmente, ela beneficia na velocidade que você se acha e na produtividade.
já que a produtividade é uma relação de capacidade versus tempo. Então, eu acho que você quer ser mais produtivo, comece se organizando, organizando o que você tem para fazer e organizando o seu espaço. Espaço de trabalho, espaço de estudo, espaço de vida. Então, onde é que ficam as suas coisas? Você consegue se achar? Você consegue achar onde elas estão? Isso impacta diretamente na sua produtividade, na sua gestão de tempo. Você precisa localizar suas coisas mais rápido, né? Se organizar, saber o que você tem para fazer. E aí volto de novo naquela questão das listas, né? Você precisa visualizar o que você tem para fazer também. Você precisa saber como é que eu vou executar as coisas se eu nem sei o que eu preciso executar. Como organizar as minhas tarefas? Essa é uma questão. Eu tenho muita coisa para fazer. Cada tarefa precisa ser encaixada na minha rotina. E aí, eu tenho algumas regras de ouro. Priorização. Então, coisas urgentes, eu estou falando aqui que tem uma diferença entre coisas urgentes e coisas importantes. E qual que é a diferença entre elas? Coisas urgentes são coisas que têm prazo. Coisas importantes são coisas que, de alguma forma, vão te ajudar a alcançar os seus objetivos. Às vezes, e aí que está a diferença, né? Às vezes você tem prazo, o prazo tipo tá para amanhã, para alguma coisa, mas não necessariamente aquela tarefa vai te ajudar a alcançar o seu objetivo. Você só tem que fazer ela. E você tem uma coisa que é muito importante, que vai te ajudar a alcançar o seu objetivo, mas ela não tem prazo definido. E aí a gente vai deixando essa função, essa tarefa para depois, porque ela não tem um prazo. Às vezes você tem uma ideia muito legal para ser desenvolvida, que ela não tem um prazo, ela é só a sua ideia. Mas se você efetivar ela dentro do seu ministério, ela vai te impulsionar. Mas ela é sua ideia, entendeu? Ela não tem um prazo, porque ela é sua ainda. Então ela é importante, mas ela não é urgente. Mas se você não sentar e fazer, ela não vai te ajudar nos seus objetivos. Então é priorização. Sua energia é limitada. Você precisa, por isso que a gente faz a roda da vida, porque a gente precisa saber para onde a gente vai focar nessa energia em determinado momento de tempo. Nem tudo que é urgente é importante e vice-versa. Então a gente precisa saber, né? O que tá, às vezes, muita gente provavelmente procuram vocês e missionários, gente envolvida no ministério, é assediada por várias pessoas e geralmente com esse senso de urgência, né? Preciso falar com você, preciso da sua ajuda. E aí entra esse exercício muito difícil de limitar. A pastora Andréa Vargas, ela fala, não sei quantos conhecem, mas é uma pastora que eu gosto muito, e ela fala algo que eu, assim, tenho para mim muito caro, assim, sabe? Muito importante. Que ela fala que não é à toa que Deus colocou em nós o maior órgão humano ser a pele. E ser algo que nos limita, que é algo que limita, que estabelece limite entre nós e o mundo, que é algo para nos ensinar. Que a gente precisa também estabelecer limites, né? O maior nosso órgão estabelece limite entre nós e o mundo. E a gente precisa fazer esse exercício diário, aprender com o nosso corpo e estabelecer esse limite. Então, essas regras de ouro que a gente precisa ter para estabelecer, organizar as nossas tarefas. E aí, uma dica prática para organizar suas tarefas. Fazer uma lista de tudo que você precisa fazer nos próximos dias. Para você começar devagar, então você faz uma lista das... Então, eu tenho assim, a próxima... Eu gosto de fazer por mês, porque eu acho interessante no mês para visualizar. E aí, eu gosto de ter... Eu sou muito do escrito. Então, eu gosto de ter um planner. Eu adquiri um planner porque eu acho que para mim é mais fácil, eu gosto de ticar, eu gosto das listas manuais. Mas hoje a gente tem inúmeras ferramentas. A gente tem a agenda no Google, a gente tem o Trello, que é uma ferramenta que o Felipe Bittencourt falou aqui que ele usa. Eu não me adaptei com o Trello, mas você pode tentar usar.
Então, você tem formas de fazer listas e você visualizar tudo que você tem para fazer. E uma forma de você fazer, de você desenvolver essas tarefas, é quebrar em ações menores aquilo que você tem para fazer. Por exemplo, eu preciso escrever um relatório para minha igreja local, sobre as ações que eu desenvolvi no mês. Legal, isso é uma coisa que eu tenho para fazer. Então, isso é uma atividade. Então, eu tenho prazo para mandar. Digamos que eu tenha que mandar o meu relatório até dia 31 de setembro. E aí, como é que eu poderia quebrar esse relatório? Então eu vou começar escrevendo sobre as ações que eu desenvolvi com as crianças. Aí depois eu vou escrever com os adolescentes, com os idosos. Quebre em ações menores, para que assim fique mais fácil você desenvolver esse relatório. E assim você vai fazendo com todas as outras atividades, tá? Evitando a procrastinação, para que a tarefa fique menos complexa e desafiadora. Outra coisa que eu acho que para mim facilitou muito, eu fui testando formas mais eficientes de chegar a um jeito de ser mais produtivo. Todo dia de manhã eu sentava para ver o que eu tinha que fazer naquele dia. E eu perdia uns minutos do dia tentando me organizar, e falava, nossa, o que eu fiz no dia anterior? Porque eu trabalhava no dia anterior, e aí, tipo, no final do dia estava cansada, fechava o computador, não quero mais saber, e assim, quero deletar o que eu fiz nesse dia. E aí, no outro dia, tinha que recomeçar, lembrar o que eu fiz, de onde parei, perdi esses minutos. O que eu entendi? Precisava reencontrar de onde eu tinha parado. No dia seguinte, então, hoje eu trabalhei, estou fazendo o que eu né, estou trabalhando, eu já deixo comandos para o dia seguinte. Então, eu já deixo escrito. Estou fazendo um texto, por exemplo, esse exemplo que eu dei para vocês, do relatório, por exemplo, que eu tenho que enviar para a minha igreja. Então, eu já deixo comandos para o dia seguinte. Parei na parte das crianças, já escrevi lá da parte das crianças. Aí eu deixo para amanhã escrever sobre o que eu fiz sobre os adolescentes, as atuações com os adolescentes. Escrever as atuações com os idosos. Eu já deixo comandos para o dia seguinte, e quando eu abro amanhã, eu já sei o que eu tenho que fazer no dia seguinte. Porque daí eu não tenho que retomar a organização. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Então, isso é uma forma de otimizar o seu tempo no dia seguinte e você não começar perdido. Faz sentido? Deu para entender? Então, você vai escrevendo comandos e você vai escrevendo o que você lembra no dia. Alguém comentou aí, né, que enquanto vai fazendo uma atividade, vai lembrando de outras. Isso também é importante. Anota tudo que você vai lembrando. Porque, às vezes, num dia ruim, por exemplo, de trabalho, tem dia, gente, que não flui. E tá tudo bem. Isso acontece com todo mundo. E nesse dia, você vai ter tudo anotado. E aí, outra coisa que é importante, você saber, por exemplo, os horários que você produz melhor. Então, por exemplo, outra coisa que eu descobri é que eu não funciono muito bem à tarde. Então, nesses dias, à tarde, assim, eu deixo coisas mecânicas para fazer. Então, hoje eu faço pesquisa, estou terminando o doutorado. Então, no período da tarde, geralmente eu digito texto, eu abro e-mail, eu respondo e-mail, mas não é um momento que eu vou escrever texto, que eu vou produzir o meu texto, porque isso eu faço melhor à noite. Eu identifiquei os meus melhores horários de ser produtiva, de gerir melhor o meu tempo. E isso é importante para você identificar. Então, qual é o melhor horário para você fazer funções que são mais mecânicas, que são mais responsivas, e o horário que você produz melhor? Isso é importante também, para você se aproveitar melhor a sua produtividade, né? Para você ser mais produtivo. Outra dica que eu daria para você fazer faça uma lista do que é preciso você parar de fazer. O que você precisa deixar de fazer? Uma coisa, por exemplo, que eu precisei parar de fazer e que eu ainda luto para deixar de fazer, eu fiquei um tempo, na verdade, sem fazer, foi ficar sem rede social, olhando menos rede social.
eu sei que tem gente que trabalha com isso, mas eu fiquei um tempo sem trabalhar com rede social, então eu fiquei um tempo sem olhar rede social. Depois eu voltei e estava tudo bem. Foi uma escolha minha por um tempo. Outra coisa que eu fiz, eu estava olhando muito vídeo, sabe? O tempo inteiro no YouTube, sabe aqueles espaços que você fica o tempo inteiro, tô me arrumando, tô vendo um vídeo no YouTube. Isso para mim estava sendo ruim porque o nosso cérebro precisa oxigenar. Ele precisa ter tempo de respiração. Então, eu precisei parar de fazer isso, dar tempo para ele respirar. O que você precisa identificar na sua rotina que você precisa deixar de fazer? Porque talvez você esteja fazendo tanta coisa que esteja te causando estafa mental, cansaço. E aí talvez te leve um burnout, um super cansaço, e aí na hora que você vai sentar para ser produtivo, você não consegue, porque você esteja extremamente cansado. Você precisa assistir menos televisão, você precisa ouvir menos vídeos, ouvir menos podcast, assistir menos vídeos, olhar menos Instagram das outras pessoas, ou você precisa, o que você precisa fazer menos na sua rotina para ser mais produtivo? Evitar as distrações, olhar menos o celular enquanto produz, estabelecer mais limites. E quais são esses limites? Essa segunda lista, eu acho que ela é super importante para a gente ser mais produtivo. O que eu, você e o Bill Gates nós temos em comum? 24 horas. Exatamente. Essa é boa, essa é boa. Nós temos em comum 24 horas. Tem um documentário no Netflix do Bill Gates, sobre a vida do Bill Gates, que é muito bom. Muito bom. Eu não tive a oportunidade nunca de conversar com o Bill Gates, mas eu tive a oportunidade de conversar com alguns empresários brasileiros, alguns CEOs e até alguns multimilionários brasileiros. E é engraçado que todos eles falam sobre a preocupação com o tempo. Todos eles queriam ter mais tempo. E essa é uma commodity, o Bill Gates fala isso, é uma commodity que ele não pode comprar. É a única commodity que ele não pode comprar. O único recurso que ele não pode comprar. Como é que a gente tem investido esse tempo? Por isso que é uma preocupação. Deus é muito justo, né? Porque Deus deu a todos nós, de forma muito democrática, esse recurso tão valioso e não renovável, por isso que a gente precisa investi-lo muito bem. Eu estou falando bastante sobre estabelecer limites, e é bastante importante também a gente estabelecer limites para executar as nossas tarefas. A gente não chegar à exaustão das nossas tarefas, por mais importantes que elas sejam, porque como a gente viu na nossa roda da vida, a gente tem outras áreas. Nenhuma área deve se sobrepor às outras. Nós somos indivíduos completos, né? Seres integrais. E essa roda da vida é roda porque ela foi feita para girar. Então, a gente precisa que ela esteja em equilíbrio. Então, a gente precisa estabelecer, se você estabeleceu, o ideal é que a gente consiga estabelecer, olha, eu vou trabalhar por 5 horas, por 6 horas. E eu vou conseguir ser produtivo nisso. E se eu não conseguir, paciência, eu vou deixar para amanhã. Basta cada dia o seu próprio mal. E o seu próprio bem. Então, a gente ter essa noção para que a gente consiga dar atenção para todas as áreas da nossa vida. E respeitar o seu limite, para que você trabalhe dentro desse limite saudável e você vá trabalhando ele de acordo com, como se fosse uma musculatura mesmo, sabe? Começa andando, vai dando trotinhos e vai correndo aos poucos. Vai fazendo um teste assim de 1 ou 2 dias da semana, vai percebendo como é que está o seu tempo e fazendo sem julgamentos, de acordo com que você possa avaliar como é que está esse tempo, né? Eu falei para vocês que eu fui entendendo como é que estava o meu rendimento e eu entendi que hoje eu rendo melhor à noite. Como é que é o seu rendimento? Se você rende melhor à noite, como é que você pode organizar os outros períodos do seu dia?
E a ideia é que você trabalhe em blocos, assim. Se eu posso trabalhar, tipo, melhor de manhã, legal. Então, trabalho de manhã, organizo com a minha família, com o meu ministério. Eu acho que isso é bastante interessante. Tem um versículo que eu acho bastante legal e achei super interessante, que é: o planejamento cuidadoso dá a você a dianteira na longa corrida. A pressa e a correria deixam você para trás. Por Provérbios 21, 5, de acordo com a mensagem. Então, a gente precisa ter esse planejamento cuidadoso para a gente chegar mais longe e a gente ter uma corrida, acho que, saudável. E eu quero ensinar vocês uma técnica para a gente trabalhar a nossa concentração e para a gente render melhor. Eu não sei quem já ouviu falar, que é da técnica Pomodoro. Essa técnica, ela visa que a gente tenha 25 minutos de concentração total em uma tarefa. Ela foi desenvolvida, uma técnica simples e super eficiente. Ela foi criada em 1992 pelo Cirilo. Ele é um italiano que ele fazia faculdade, ele queria estudar melhor. Ele é baseado num timer de cozinha em formato de tomate, por isso que ele é chamado assim, em Pomodoro. A ideia é que você, dividindo a tarefa em blocos menores, você se concentre melhor e seja mais eficiente. Então, ele reduz a ansiedade, aumenta o seu foco e produtividade. Então, a redução do tempo com distrações. Então, você coloca 25 minutos para aquela atividade. Então, eu vou escrever ou eu vou ler um capítulo de livro durante 25 minutos, totalmente concentrado. E aí você fala: olha, não conversa comigo, vou desligar o celular e eu vou só ler por esses 25 minutos. Quem tem dificuldade de concentração, essa técnica ajuda muito. E aí você lê por 25 minutos. Acabado esses 25 minutos, você descansa por 5 minutos. E aí você faz o que você quiser. Levanta, bebe água, vai ao banheiro, olha o WhatsApp, olha um vídeo no YouTube, faz o que você quiser. E aí depois você repete o ciclo de novo. Mais 25 minutos, e aí depois 5 minutos de descanso. O ideal é que você faça essas repetições por até de 3 a 4 vezes. Repetiu 25, 5 minutos de descanso, de 3 a 4 vezes, você vai ter um intervalo longo de descanso, mais ou menos 20 minutos de descanso longo. 20 minutos, de 20 a 30 minutos de descanso longo. Isso vai ajudando o seu cérebro a criar resistência para estudo. Você já viu esses concurseiros ou essas pessoas que estudam bastante? Você fala: nossa, eu queria tanto estudar assim, queria tanto ter resistência para ficar horas estudando, ou de concentração. Essa técnica vai te ajudar a isso, a ter resistência para estudar ou para executar as suas tarefas, para ler os seus e-mails, para responder os seus e-mails, para fazer algo com dedicação e foco. Então, para a gente visualizar melhor, e aí você tem, em vez de você não precisa comprar um timer de cozinha em formato de tomate. Você tem aplicativos que te ajudam. Você pode entrar aí na sua loja, aí no seu Apple Store ou na sua Play Store, digitar Pomodoro Timer ou Focus Keeper, ou digitar alguma coisa como Pomodoro, Focus ou Keeper, e aí vai baixar e ele vai estar gratuito. Então, basicamente é isso. Você seleciona uma tarefa, define 25 minutos, trabalha na tarefa até que o cronômetro toque, faz uma pausa de 5 minutos, e aí, a cada 4 pomodoros, você faz uma pausa de 15 a 20 minutos. Você pode fazer uma pausa até meia hora, tá bom? Essa é a técnica que vai te ajudar muito. Assim, depois que eu comecei a fazer essa técnica, a minha concentração revolucionou. Eu falo assim que eu sou mais esforçada do que inteligente, sabe aquelas pessoas super inteligentes? Eu sou mais esforçada do que super inteligente. E isso, assim, e eu tenho uma dificuldade de ser super disciplinada, assim. Mas hoje, assim, estudar para mim é algo prazeroso. E
técnica me ajudou muito nisso, a executar as minhas tarefas e a tornar o estudo prazeroso. Então, eu indico muito para que vocês possam fazer e gerir melhor as tarefas do dia a dia. Tá bom? Eu acho que essas são as minhas dicas, as principais dicas que eu tenho introdutórias sobre gestão de tempo. Eu espero que tenha ajudado vocês. Se alguém tiver alguma pergunta agora, eu estou total disposição para responder. Vocês fiquem à vontade para perguntar. E eu aconselho vocês terem uma agenda, terem um caderno, terem um planner, terem alguma coisa para anotar, porque além de vocês terem a lista de vocês anotarem tudo que vocês têm para fazer, vocês conseguem olhar, tipo, nossa, olha o que eu já fiz, olha o que eu já produzi, porque às vezes a gente acha que a gente não está sendo produtivo e não, a gente foi. Ou naquele dia que você não conseguiu ser produtivo, anota o motivo. Nossa, nesse dia eu estava com cólica, nesse dia meu filho chorou, nesse dia o meu liderado precisou de atendimento, e nesse dia eu não consegui produzir. E tá tudo bem. Eu sou gente também, eu preciso de cuidado, nesse dia eu precisei dormir, e isso é ser gentil comigo mesmo, isso é me amar, e eu preciso desse cuidado comigo mesmo, é autocuidado, tá bom? Alguma pergunta? E aí, gente, tudo bem? Ó, tem uma pergunta aqui do Samuel. E, gente, pode mandar a pergunta, esse é o momento. Aproveita o tempo da Aline aqui para a gente falar exclusivamente sobre isso. Eu sou muito perfeccionista e gasto muito tempo com detalhes. Como lidar com isso? Legal. Eu acho que... Pergunta, hein? Muito boa pergunta. A gente lida, às vezes... Bom, perfeccionismo é uma coisa que a gente tem que tratar. Eu aprendi isso. Você olhar... Primeiro é flexibilizar. Então, assim, você tem que flexibilizar. As coisas não vão sair perfeitas, né? A gente dá o nosso melhor e você focar nas coisas que você precisa entregar maiores, assim. Então, o que eu preciso entregar? Eu sei que isso para um perfeccionista talvez vai doer, mas antes feito do que perfeito. Então, é melhor você entregar alguma coisa do que você não entregar nada. Então, foca na diretriz. Então, você tem uma diretriz para entregar. Você tem que entregar um relatório para a sua igreja. É melhor você entregar o relatório do que um relatório que exista, do que você tentar ficar trabalhando no perfeito, né? Então, foca na diretriz do que você tem que entregar, foca na diretriz básica, faz o básico e foca na sua roda da vida, assim. Qual que é o básico da sua roda da vida? E trabalha em todas as áreas. Vai trabalhando em todas as áreas. Depois que você tiver feito o básico, aí você volta para aprimorar todas elas. Você dá conta de fazer o básico em todas elas? Porque o problema do perfeccionista é que ele estaciona em uma área da vida e ele fica ali, ó, focado em um ponto. E você tem que lembrar que você tem todas as fatias da roda da vida para atender. Então, lembra que você tem que ter um equilíbrio em todas as fatias da roda da vida. Eu acho que isso é uma coisa boa, assim. Então, lembra de todos os pontos, de todas as tarefas de cada uma das fatias da roda da vida, sabe? Que você tem para entregar. Então, eu tenho que atender a minha família, eu tenho que visitar um amigo, eu tenho que ter lazer, eu tenho que... E não dá para ser perfeito em todas elas. Então, eu acho que é bastante interessante, depois que você foi atender o básico em todas, aí vamos ver se a gente consegue aprimorar o que a gente já entregou. E é trabalhando a flexibilização. Legal. Eu tenho uma pergunta também, não sei se mais alguém vai falar mais alguma coisa, mas eu tenho uma pessoal, que é como lidar com imprevistos. Eu sei que a gente comentou um pouquinho sobre isso, né? Mas eu vou dar um exemplo meu. Quando eu estava fazendo missões no Nepal, a cultura Nepal era uma cultura de não programar para nada, não se programar para nada, deixar a coisa indo. Então, eles têm uma percepção de tempo, inclusive, completamente diferente da gente. É tipo assim,
eles não, parece que eles não têm esse ciclo de começo, meio e fim, né? Tipo, começou o dia, eu tenho que cumprir isso. Não, é uma parada que eu acho que até por causa da cultura hindu, é uma parada de ciclo, eu não sei. Então, assim, era imprevisto quase que o tempo todo. Então, a gente planejava, ó, a gente vai sair de tal lugar, passar em tal lugar e chegar a tal lugar em tal hora, porque demora tanto tempo, e quando a gente chegar lá, a gente vai cumprir isso. Nunca aconteceu isso, nunca. Então, não sei se tem alguma dica em relação a isso. Eu acho que, principalmente no campo missionário, a gente lida muito com isso, porque existem vários fatores externos, né? Principalmente em contexto transcultural, que não é um contexto da nossa cultura. Até dentro do Brasil, mas transcultural e lá fora, existe muito isso. Existe alguma forma da gente saber lidar com isso? Ou alguma dica, ou algum... Não sei se existe, né? Eu acho que é principalmente, eu acho que ter a sua lista é importante, você está organizado, porque daí você não procrastina, então você ter consciência do que é importante você ter resolvido, então você já resolveu as coisas mais importantes, e aí você ter essa consciência de priorização, que aí é legal você já resolver, e ter um senso de comunicação, porque o que eu vejo eu acho que nessa perspectiva transcultural, você tá numa cultura que tem outra organização temporal, né? E aí, por exemplo, que se comunica, talvez você tenha demandas da igreja, não sei se faz sentido o que eu estou dizendo, tá? E me corrija. Talvez você tenha demandas, por exemplo, da igreja local, que está em outra organização de tempo. E aí, na sua igreja lá, na missão que você está, os imprevistos cortam, né? E aí você não consegue atender a sua igreja que está pedindo em outra lógica de tempo, né? E aí você tem uma comunicação muito clara, assim. Falar, olha, eu não consegui atender por causa disso, disso e disso. Então, a comunicação é muito clara, sabe? Tem uma comunicação clara. Mas a sua organização é importante, assim, dessa priorização. O que é mais importante eu atender? Tem coisas, esses imprevistos são coisas urgentes que entram e às vezes cortam a nossa organização. Mas a gente precisa ter aquilo que é importante, que eu vou ter que responder e que eu vou ter que fazer de priorização. Então, essa sua organização pessoal ela é importante, mas comunicação aí eu acho que é um ponto fundamental. Porque tem coisa que você não vai, nesse caso aí que você mencionou para mim, não tinha como você não fazer, né? Falar, não, eu não vou deixar de atender. Algumas até estavam, só que você ia passar por um missionário mal educado, né? Talvez você não ia conseguir se conectar com o pessoal. Até dava, assim, ao longo do tempo, quando você vai ganhando confiança, você consegue ser um pouco mais limitar mais esses imprevistos, né? Uma outra pergunta também ali é o seguinte: não consegui cumprir o que eu tinha para cumprir aquele dia, o que fazer? Se for muito importante, joga para o dia seguinte. Readequa ele no dia que você acha mais propício para o dia seguinte, não tem problema. Várias vezes eu não consigo cumprir o que eu tenho para fazer. Ontem, por exemplo, eu tinha várias coisas para fazer, eu não fiz nada do que eu tinha planejado. Mas tá tudo bem, assim, eu sei os dias que eu tenho programado para fazer, e aí eu me dei um dia de descanso. Então, jogo para o dia seguinte. E aí eu executo. E aí não ficar sofrendo, se punindo, sabe? Mas aí quando se eu não, por exemplo, se eu me der um dia de descanso, descansa mesmo, não, sabe? Readequa no outro dia mais possível e tá tudo bem, assim, ou no outro dia que você realmente puder, não tem problema. Se você tem uma organização, se eu sei, por exemplo, eu sei os dias da semana que eu posso me organizar, eu já tenho essa visibilidade, você consegue encaixar e remanejar. Uma outra pergunta é o seguinte: quando a gente tende a fazer as coisas sozinho, a gente tem mais velocidade, porque não tem terceiro, não tem intermediador, a gente vai fazendo e a coisa acontece muito mais rápido. Como lidar com equipes? Eu sei que eu passo por isso, já passei, vou passar, e quem é missionário que trabalha com equipes passa por isso, principalmente voluntários. Como lidar com essas dificuldades que às vezes a gente tem pessoas na equipe que não têm a mesma prática que você e não trabalham, às vezes, na mesma velocidade que você, e você tem outro ritmo, né?
como lidar com isso? Se é mais a questão de organização ou é mais uma questão de saber gerir isso com as pessoas, né? Se tem alguma coisa que a gente pode fazer que ajude nesse processo. Ou se isso é uma outra área, né? Talvez. Eu acho que tem essa questão de organização das pessoas, de acompanhamento, de delegar as funções, de saber quais funções serem delegadas, porque às vezes as pessoas delegam funções que talvez não caberiam a outros, e de acompanhar as funções que foram delegadas, né? Então, eu acho que trazer visibilidade para as funções que estão sendo delegadas. Então, trazer esse acompanhamento diário, sabe? Uma coisa que quando eu estava em equipe funcionava bem é esse feedback do acompanhamento das funções não ficarem tão longe. Então, por exemplo, eu deleguei uma função para a minha equipe. Então, o relatório é que eu não consigo, eu não sei outra coisa, por exemplo, da rotina missionária, por exemplo, poderia ser delegada. Não sei se você quer mencionar um exemplo, mas eu penso em relatório, em, sei lá, o quê? Em coisas mais práticas, assim, pensando como se fosse um projeto social. A gente tem que atender pessoas, fazer alguma entrega de algum produto. Tá. Então, se fosse para fazer entrega de produto, separar, por exemplo, eu recebi cestas básicas, eu recebi produtos para fazer cestas básicas e entregar para famílias. Pode ser isso? Tá. Fazer essa coleta, fazer a triagem e entregar para as famílias. Ao invés e eu tenho uma data X para fazer isso. Ao invés de deixar só para a data X, para ver se realmente foi feito, eu ter reuniões periódicas para saber como está sendo o andamento. E ter esse feedback periódico. O que eu vejo eu não vou chamar de erro, mas talvez eu acho que poderia ser corrigido e talvez ser mais próximo, e eu acho que a tecnologia ajuda muito a gente hoje, é de bater esse papo de tipo, e como é que está sendo? Como é que está o processo? E talvez até ferramentas, o Trello ajuda muito a gente hoje, sabe? De como é que está a ferramenta. Você atribui um card à pessoa e ela diz como é que está sendo o andamento. Eu já fiz a coleta com as famílias. Eu já fiz a triagem dos alimentos. Eu já ensaquei as cestas básicas. Então, esse acompanhamento de quem delegou a função é bastante importante, não só na data prevista. Então, eu acho que ajuda bastante e eu acho que é algo que que quem delegou precisa fazer para o sucesso da operação. Legal, legal. Eu tenho uma última pergunta, não sei se mais alguém tem alguma pergunta. Gente, essa é a última oportunidade, mas é porque a Lorena falou uma coisa interessante que eu sempre tive dúvida e eu não sei o que você acha, que é o seguinte, eu já ouvi falar que a gente tem que colocar aquilo que a gente faz melhor no momento que a gente é mais produtivo, ou aquilo que é mais importante no momento que a gente é mais produtivo. E colocar aquilo que a gente não quer fazer ou que a gente acha chato fazer no momento que a gente é menos produtivo. Só que isso é um pouco contra-intuitivo, porque eu penso assim, se aquilo que eu mais não gosto de fazer, que eu acho mais chato, é melhor eu colocar no momento que eu sou mais produtivo para eu se sair melhor. Só que eu não sei, entendeu? Eu normalmente faço o que a Lorena falou. Eu prefiro fazer as coisas que eu mais gosto e que são mais importantes no momento que eu sou mais produtivo, que eu acabo gerando um resultado melhor naquilo. Mas eu não sei até quando, até onde isso é bom ou não é bom. Assim, eu vou falar por experiência própria. Eu já fiz os dois. Eu acho que eu conheço os meus horários, então eu assim, fui me entendendo de quando quais são os meus horários de ser mais produtiva, e a gente tem momentos também da vida, né? Então, hoje eu sei que eu sou mais produtiva à noite, né? Então, final da tarde à noite é os horários, é o momento do dia que eu sou mais produtiva. Mas nem todo dia sim. Nem todo dia é verdade isso. E eu prefiro fazer as coisas que eu gosto mais ou que demandam mais de mim no sentido de demanda de esforço intelectual mesmo, de escrita, de atenção, de leitura, nesses horários, quando eu estou bem.
Quando é chato, quando é mecânico, quando eu não estou muito afim de fazer, eu prefiro fazer nos outros horários. Aí é preferência mesmo, assim. Aí eu acho que cada um tem que se entender nisso. Eu acho, porque eu me forço. Uma coisa que não funciona para mim hoje, assim, por exemplo, eu começo a ler um livro e eu não gosto do livro, eu não me forço a mais terminar de lê-lo, assim, porque para mim não é produtivo. Mas tem tarefas, por exemplo, que a gente tem que fazer. Responder e-mails, tem coisa que, né, quem tem chefia tem que fazer algumas coisas. Então, tem coisas que a gente pode fazer, optar em fazer, tem coisas que a gente não pode deixar de fazer. E aí a gente vai se entendendo nessa questão de produtividade aí. Legal, legal. Ó, não sei, não, ninguém mais perguntou nada, então acho que a gente vai finalizar. Fala um pouquinho, Aline, só para se as pessoas quiserem te acompanhar, saber mais sobre você. Não são só esses conteúdos, inclusive a Aline não mencionou aqui, gente, mas ela faz doutorado. Tô certo ou tô errado? Sim. A Aline faz doutorado em que área? Educação. Isso, na área de educação. A Aline sempre trabalhou nessa questão acadêmica mesmo, da área de educação, na área de ensino. Ela é uma referência nesse sentido, e em muitos lugares ela é referência. Então, se alguém quiser saber mais sobre isso, não só sobre esse conteúdo, mas outros conteúdos que a Aline vem preparando, vem estudando aí, como se faz, Aline? Te segue? O que faz? Eu tenho. Pode me seguir pelo Instagram, Aline M. Rabelo. Hoje eu tenho Instagram. Mais pra frente volto com o YouTube, mas por enquanto eu tenho Instagram. Pode me mandar mensagem, a gente troca informação. Espero muito que vocês tenham gostado. A gente pode preparar mais conteúdos. Estou super à disposição para a gente conversar. Então, qualquer coisa que vocês tenham dúvida, queiram informação da área de educação, alguma coisa que vocês tenham ficado em dúvida, estou super aberta para a gente conversar. Então, Legal. segue lá no Instagram. Legal, eu botei o Instagram da Aline aí nos comentários, tá? Para quem quiser. Vou colocar também aqui no vídeo aqui embaixo na descrição, para quem for assistir o replay poder seguir a Aline. E, gente, não sai daí rapidinho, tem 2 recados importantes. Primeiro quem gostou dessa aula da Aline, eu vi muita gente comentando, eu não falei ao longo da aula para não interromper a Aline, mas muita gente falou, meu Deus, esse conteúdo, inclusive pediram para deixar essa live aberta, eu vou deixar essa live aberta, porque tem gente que vai querer compartilhar com outras pessoas. Façam isso, tá? Compartilhem mesmo com as pessoas que vocês conhecem. Quem gostou da Aline, põe um sim aí. Não gostou da Aline, né? Porque a Aline é muito legal. O conteúdo que a Aline trouxe aqui, põe um sim aí nos comentários. Que a Aline tem outros conteúdos, a gente pode pensar futuramente em trabalhar isso também, que eu acho que é bem, bem legal. Até na área emocional, né? A gente conversou sobre isso, né, Aline? Que pode ser interessante para vocês De saberem. inteligência socioemocional, de educação socioemocional, para a gente conversar um pouco sobre isso. Legal. Ó, tô botando o Instagram da Aline aí na descrição. E quem quiser também, quem tiver trabalhar, pode me adicionar no LinkedIn. Geralmente compartilho conteúdos interessantes, tem uma rede legal no LinkedIn. Aline Rabelo Marques. Vou botar aqui também o LinkedIn da Aline, LinkedIn. Ó, a galera nos comentários está dizendo sim, amei, coraçãozinho e tal. Então, ó, a gente vai conversar com a Aline, trazer outros conteúdos aí com ela, vai ser muito legal. E para a gente finalizar aqui, primeiro eu quero agradecer a Aline pelo esse tempo, né, gente? Valeu por ela ter dedicado. Não é só esse tempo da aula, gente. A gente passa um tempo de preparação, às vezes é muito mais tempo até do que 1 hora que a gente passa aqui na aula. Então, muito obrigado, Aline, mesmo pelo seu tempo, por essa dedicação, pelo conteúdo que você preparou aqui. Muito, muito obrigado. E não sei se você quer falar alguma coisa no final. Não sei se tem alguma coisa para falar. Eu que agradeço. Eu admiro e, assim, oro por vocês. Admiro muito o trabalho de vocês. Queria conhecer cada um de vocês, cada trabalho. Queria estar aí perto e, de alguma forma, contribuir. Então, coloco à disposição para trazer mais conteúdo. Se vocês tiverem propostas e quiserem mandar, olha,
queria formação sobre isso, o que eu puder trazer de conteúdo, a gente pode pensar e trazer e conversar, então só mandar ideias. Legal, gente. Então manda mensagem lá no Instagram da Aline, enche ela de mensagem, aí com isso ela vai trazer. E para a gente finalizar, gente, o último recado que eu quero dar para vocês. Semana que vem nós não temos a nossa aula, que a gente tentou na quarta-feira normal. A gente vai ter a Semana da Comunicação em Países Perseguidos. Então, começa na segunda, terça e quarta, às 11 horas da manhã. O link para se inscrever, quem quiser, está aí na descrição do vídeo, mas eu imagino que a maioria que está assistindo aqui a aula já se inscreveu, já conhece, já está lá. Então, a gente vai ter esses 3 dias maravilhosos com 3 pessoas que manjam muito desse assunto também. É um assunto super pedido aí por vocês, que vocês pediram. Então, se inscreve e vai ter uma surpresa. Eu vou dar uma surpresa nesses 3 dias lá na última aula. Na verdade, por que você vai dar na última aula, Felipe? Para vocês assistirem todos até a última aula. É proposital mesmo, tá? Não se preocupe. Então, na última aula, eu tenho uma surpresa para passar para vocês que vai ser muito, muito bacana. E eu acho que vocês vão gostar muito, beleza? Então é isso, gente. A gente se vê na segunda-feira, às 9 horas. A Lorena comentou mais uma coisa aqui, mas é isso aí. Gente, obrigado. Beijo e abraço. Mais de 1h30 aqui juntos. A gente se vê aí semana que vem. Falou, valeu, Aline. Brigadão. Tchau, tchau. Valeu, tchau.